Dando continuidade, então, aos nossos soluções de problemas, né, considerando geração de calor em sólidos, tá? Aqui eu tenho a condução de calor em um meio com duas camadas. Então eu tenho um ferro, né, e por fora desse ferro eu tenho um revestimento cerâmico. Tá? Então isso é muito utilizado, né, para justamente diminuir a temperatura, né, para a gente criar uma resistência extra a esse fio, né, que tem essa resistência. Tá? E aí essa cerâmica ela tem condutividade térmica de 1,2 watts por metros Kelvin. Tá? E o fio, ele vai ter o fio 1, né, ele vai ter um raio de 0,2 centímetros, condutividade térmica do fio vai ser 15 watts, então, ó, observe a diferença, né? Aqui eu tenho um fio com uma alta condutividade térmica e uma cerâmica com uma cerca de 10 vezes, conduzindo 10 vezes menos térmico, né? Então a gente está utilizando a cerâmica para fazer um isolamento térmico, certo? A taxa de constante de geração, né? Então meu energia gerada vai ser 50 watts por centímetros cúbicos, aqui está em centímetros, tá? O fio é envolto por uma camada cerâmica de 0,2 centímetros de espessura e condutividade térmica 1,2 watts por metro Kelvin. Considerando que a temperatura média na superfície externa da cerâmica é igual a 45 graus Celsius, ou seja, eu tenho essa temperatura aqui, bem na superfície, é minha condição de contorno, a única condição de contorno dada, né? Determine a temperatura no centro do fio e na interface entre R1 e R2. Tá? Bom, problema em coordenadas cilíndricas, tá? A forma mais fácil da gente resolver ele, né? Assumindo que ele não tem variação no tempo, tá? A transferência de calor então vai ser unidimensional, né? Apenas variando ao longo de R, tá? E agora eu tenho duas camadas, tá? A condutividade térmica vai ser constante e a geração de calor no fio também vai ser uniforme. Tá? Então, fiquei com essa expressão, né? A gente já sabe qual que é a solução geral dessa expressão e a gente vai ter duas condições de contorno para utilizar aqui para essa expressão, né? Bom, a primeira que a gente já obteve, eu vou utilizar porque, como a gente obteve ali no exercício anterior, né, a gente não vai precisar resolver toda essa integral, tá? Mas eu recomendo que vocês o façam para praticar, tá? Então, a gente tem as condições de contorno, né? A gente teria a temperatura em R1, a gente vai chamar de T1, tá? Porque a gente não conhece ela. Porque aqui a gente vai trocar de meio. Então, vamos resolver primeiro para a condição de dentro do fio. Então, o T1 aqui é o que a gente quer descobrir, certo? E a gente sabe que no centro desse fio, né, a gente tem o nosso ponto de máximo, ou seja, a temperatura do fio no centro, a variação de temperatura em relação a R vai ser igual a zero, porque vai ser o ponto de máximo desse fio. Tá? Então, utilizando essas duas condições de contorno, que vão ser exatamente iguais às condições de contorno que a gente utilizou lá, a gente tinha chegado numa relação, né, para um fio onde a temperatura na superfície desse fio, né, ou seja, em R igual a zero, né, vai ser o meu T1, certo? E eu vou ter a distribuição de temperatura no interior aqui dele, vai ser igual a T1 mais a energia gerada divididos por 4K do fio, vezes o meu raio externo ao quadrado, menos o R ao quadrado, que é a posição a qualquer ponto ao longo desse raiozinho aqui do fio. Certo? Então, eu não vou resolver porque a gente tinha feito na aula passada, tá? Mas eu recomendo que vocês façam porque na prova vocês vão ter que fazer. Então, agora, na condição de cerâmica, eu vou ter, né, o que eu quero descobrir é justamente a temperatura na interface, ou seja, quando o meu R for igual a 1. Tá? E, e eu vou ter aqui a temperatura em R igual a 2, tá? Que é a temperatura na superfície. Tá? Daqui para cá, eu não tenho geração de calor. A minha geração de calor está interna nessa relação aqui, certo? Então eu consigo simplificar esse problema para um problema sem geração de calor. Tá? E a gente já viu também,
quando a gente calculou nas aulas anteriores, né, para problemas sem geração de calor, a gente tinha encontrado essa expressão geral para problemas que não envolvem geração de calor, né? Basicamente, a gente vai integrar aqui, né, integrando isso aqui uma vez, né, eu vou ter R dt dr vai ser igual a uma constante C1, passando isso aqui para esse lado e derivando o integral em relação a R, né, eu vou ter a integral de dt igual à integral de C1 dr sobre R, a integral de dr sobre R, ln de R, aqui a gente vai estar integrando, né, de R até R1, de R1 até R, né, porque inicial e final, R1 até R2, certo? A gente vai ficar a temperatura em T1 até T2, né? A gente vai ficar T1 menos T2 e a gente obtém aqui essa expressãozinha aqui, tá? Eu vou deixar como atividade para vocês praticarem isso, tá? Se ficar alguma dúvida aí, vocês me avisam, tá bom? Então vocês pratiquem essa solução, tá? Mas é trivial e a gente já resolveu ela em outros problemas, tá? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Bom, a gente sabe que a nossa taxa de condução de calor daqui para cá, ela é constante, né? Ela tem que ser conservada, tá? Então, eu vou ter aqui, né, que a minha taxa de condução de calor, meu Q pela área, a minha área aqui, né, nessa interface aqui, ela também é igual, tá? Então, não preciso mudar. Então, a minha taxa de condução de calor daqui para cá vai ser quem? Minha lei de Fourier. Menos K vezes a área, dt do fio em R1 dr, vai ser igual à minha taxa de condução daqui para cá, nesse limite aqui, né? Que vai ser o meu K da cerâmica vezes a área, vezes o meu dt da cerâmica em R1 vezes o meu dr, certo? Então, na interseção entre os dois, eu vou ter isso aqui, certo? Então, se eu pegar agora essa expressão que a gente obteve da temperatura aqui, tá? Para cerâmica, e essa daqui que a gente obteve para o fio, e eu derivar elas em relação a R, eu não preciso fazer, tá? Porque quando eu resolver essa integral, eu já vou ter calculado isso, tá? Eu só preciso substituir no meu C1 e no meu C2, tá? Tá? Então, igualando os dois, né, esse resultado aqui a gente já calculou, né? A gente já calculou esse resultado aqui, a gente já calculou isso aqui, certo? E aí eu vou substituir esses dois aqui, tá? Substituindo esses dois aqui, a gente vai obter aqui, né, a temperatura na superfície menos a minha temperatura nessa interseção, divididos por ln de R1 sobre R2, vezes 1 sobre R1, tá? Que vem dessa integral aqui. Tá? Aí, simplificando, né, essa expressão, tá? Resolvendo ela, tá? Aí, isolando aqui o meu T1, tá? Eu vou passar todos esses termos aqui para lá, eu vou ficar com TS menos T1, tá? Passar esses termos aqui para cá multiplicando. O meu R1 vezes o meu R1 vai ficar ao quadrado, então R1 ao quadrado, tá? A minha energia gerada vezes então R ao quadrado, 2 se mantém aqui, o K da cerâmica vem aqui para baixo, o meu Ln de R1, R2 estava dividindo, vai passar multiplicando, tá? E a temperatura na superfície eu passei para lá, então eu isolei o meu T1, tá? A minha energia gerada, o meu R1 eu tenho, o meu R2 eu tenho, tá? Então, aqui eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular o meu T1, que é a temperatura nessa interseção aqui, tá? Que é uma das perguntas do problema, tá? Então, só substituindo os valores, então a gente obtém que a temperatura lá é 149 graus Celsius, né? Bem maior do que a temperatura na superfície de 45 graus Celsius. Então, olha como a cerâmica ela é um eficiente redutor de temperatura, né? Um eficiente isolante térmico para esse fio. Tá? A temperatura em T0 do fio, tá? Aí basta a gente pegar, uma vez que a gente já tem o nosso T1, basta a gente pegar
a nossa equação que a gente calculou para o fio. Essa equação aqui do fio, né? Como a gente calculou agora o meu T1, que é 149 graus Celsius, tá? Eu vou substituir aqui, né? O meu R aqui vai ser 0, tá? Então isso aqui vai ser 0 no centro, né? E eu vou ter aqui o meu R1 é dado, então eu tenho todas as informações aqui também para calcular esse problema. Tá? Então eu tenho aqui a minha temperatura no fio, quando T for igual a 0 vai ser TI vezes E na R, R1 ao quadrado, divididos por 4K no fio, tá? Substituindo os valores eu vou ter 152,7 graus Celsius, certo? Com isso a gente responde todas as perguntas então, desse problema, tá? Aqui o nosso livro de referência, né? Tem problemas na lista de exercícios dessa unidade para vocês resolverem, tá? Qualquer dúvida vocês podem me escrever pelo mundo, eu vou tentar contactar vocês, né? Assim que possível, certo?